E fica aqui, né? Vamos pensar nisso, né? Que a dor da semente é o parto da vida, né? Que a É lindo. semente nos representa, né? Essa dor que nós sentimos é porque nós vamos desabrochar para algo muito maior. Então, precisamos aprender a ter fé e esperança sempre. Boa noite, Enir. Seja Boa bem-vinda noite, mais uma Patrícia. vez. Boa noite, Patrícia. Muito obrigada. Boa noite a todos. Temos aqui já, vamos ver, a Regina Hampton. Boa noite, Regina. Marli Vieira, Célia, obrigado, Célia. Maria Araújo, Edilene Abreu, Fábio Foster, Eleazar Carvalho. Não estou vendo o Júlio, cadê o Júlio? Tá aí. E tá aí já, Edilene? Ah, tá aqui, ó. Que o Júlio é o primeiro, hoje tu não foi o primeiro, Júlio. Boa noite a todos. Um grande abraço, muito bom estar aqui com todos vocês. Hoje temos a Enir, que vai falar sobre a parábola do mordomo, e eu vou fazer a leitura e a prece inicial e já passo a palavra para a Enir. Sejam todos muito bem-vindos, né? Estamos ao vivo pela nossa amada casa, Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, pelo Terceiro Seu. Hoje são 16 de fevereiro de 2025. Então, eu vou fazer a leitura do capítulo 5 do livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca, e ele nos diz: o homem é chamado a ser o sal da terra, para oferecer a sua contribuição pessoal na obra de Deus. Somos chamados a dar o nosso. Somos chamados a dar o nosso toque pessoal. Por isso, não podemos esperar por uma vida isenta de desafios. Ao contrário, é na superação dos desafios que o homem encontrará o sentido da própria vida, ao descobrir que pode fazer em ponto. Não, peraí. Sentido da própria vida, ao descobrir que pode fazer em ponto menor o que Deus faz em ponto maior. Nisso reside a compreensão da expressão bíblica: sois deuses. Quando nos tornamos sal da terra, abandonamos a mediocridade, a preguiça, a insegurança e o medo, cujos comportamentos são a causa da grande maioria dos nossos problemas. Nossa autoestima também se fortalece e realizamos todo o potencial divino que mora em cada ser humano. Nossa, que mensagem linda. Uhum. Nosso Senhor Jesus Cristo, divino amigo, te agradecemos, Mestre, pela tua presença entre nós, neste momento aonde iniciaremos mais um estudo, te pedindo a permissão para que juntos possamos, Mestre amado, ao final deste encontro, estarmos melhores do que aqui chegamos e que cada um possa contribuir com o que há de melhor dentro do seu coração, para que a própria espiritualidade possa recolher esses fluidos e levar a todos aqueles que necessitam mais do que nós nesse momento. Te agradecemos pela oportunidade da tarefa, do trabalho, pela oportunidade de estarmos juntos aqui, irmanados, buscando sempre buscar o bem, entendendo que cada vez que nós nos melhoramos, nós também contribuímos para a melhora desse planeta tão maravilhoso que nos foi ofertado como moradia temporária. Que tu, Jesus, possa nos iluminar a Enir, para que ela possa trazer os seus estudos na noite de hoje e que todos nós possamos ampliar a nossa compreensão cada vez mais dos ensinamentos do Cristo. Muito obrigada, Senhor. Fique conosco hoje, agora e todo sempre. Que assim seja.
Enir, a palavra é sua. Peraí, deixa eu falar aqui com a Adriana. Boa noite, Adriana, com a Leida. Boa noite, Leida. E todos aqueles que se encontram aí, que às vezes não deixam um recadinho, mas sejam todos bem-vindos. Agora sim, a palavra é sua. Obrigada, Patrícia. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão aí nos seus lares, né? Nos prestigiando essa noite. Trabalhando junto, né? Porque quando a gente está numa palestra, mesmo a gente estando na nossa casa, a gente está com uns bons pensamentos e como a Patrícia falou, cada vez que a gente se torna melhor ou pensa melhor, a gente vai contribuir para a instalação, para a paz e a harmonia do nosso planeta. Essa noite, a gente vai conversar um pouquinho sobre a parábola do servo vigilante, que é uma parábola que está inserida ainda no sermão profético. Nós já estamos chegando bem no finalzinho do sermão profético, e nós esperamos, em conjunto, vocês aí na casa de vocês e eu aqui, mas que a gente possa tecer algumas reflexões em torno dessa parábola, que é, sem sombra de dúvida, como sempre, uma advertência do Mestre Jesus para todos nós. Ele está sempre levando nas suas passagens muitas reflexões para todos nós. E que o amor de Jesus, a sua leveza, possa envolver mais do que nunca os nossos corações essa noite. Parábola do servo vigilante. É uma qualidade daquele que vigia permanecer atento, permanecer cuidadoso, ser cauteloso, precavido, zeloso, né, diligente. Então, é sobre esse servo que nosso Senhor Jesus Cristo vai se referir nessa parábola dessa noite. E é uma reflexão para todos nós, se nós temos sido servos do Senhor. Essa parábola vai falar muito sobre isso. E se nós guardamos essas características de sermos cuidadosos, de estarmos sempre atentos, uma atenção que a gente precisa redobrar com relação aos nossos sentimentos, com relação às nossas emoções no dia a dia. Nós não somos perfeitos, todos nós estamos a caminho, né? E todos nós cometemos falhas. E ainda já cometemos hoje e com certeza ainda vamos cometer durante um tempo, até nós conseguirmos atingir a condição de espíritos puros, como está lá no livro dos Espíritos, a partir da pergunta número 100, que vai falar sobre a ordem dos espíritos. Então, até lá, a gente ainda vai cometer muitos enganos na nossa vida. Mas o importante é que possamos ter consciência dos nossos erros, porque tendo consciência, nós podemos consertar muitas coisas durante a nossa caminhada, durante o nosso trajeto aqui nessa encarnação. Então é isso que a gente precisa, isso é ser atento, isso é ser cauteloso, isso é ser vigilante, porque a gente veio aqui se vigiar. Então que nós possamos parar para fazer essa primeira reflexão que está só no título desse assunto, dessa noite, dessa parábola. Deixo aí uns minutinhos a fonte bibliográfica que eu consultei, para que vocês possam também consultar e ampliar os conhecimentos, os horizontes de vocês. Como eu disse, a parábola do servo vigilante, ela se encontra no sermão profético. Nós estamos ali seguindo a Bíblia de Jerusalém, nós estamos no 8º item. Então, não está faltando muito, está faltando a parábola das 10 virgens, a dos talentos e o último julgamento. E aí, a gente encerra todo o sermão profético, que a gente apenas deu uma pequena contribuição. Eu também sou um espírito imperfeito que estou a caminho, estou junto com vocês, estou emprestando, né, uma interpretação embasada nos estudos das obras que eu deixei ali. Então, é só uma pequenina contribuição, pequenina, né? Cada um vai dando um pouquinho de contribuição e a gente vai enchendo o mundo de amor, de reflexão, vai abrindo os horizontes para todos nós, e principalmente para aqueles
que vem na nossa retaguarda. Essa é a nossa maior contribuição. Porque aqueles que já estão muito acima de nós, eles estão só vibrando pelas nossas vitórias, mas a gente não vai ter muito que ajudá-los nem a completá-los em nada. Né? Então, vamos lá. Deixa eu passar o slide. É importante a gente relembrar que Jesus deixou, de uma forma didática, como foi dividido, 4 grandes sermões importantes para a gente estudar e ter. O primeiro é de suma importância, é o Sermão da Montanha, que é um tratado de moralidade para que nós possamos nos moralizar e implantarmos o reino de Deus aqui na Terra. Primeiro a gente implanta dentro do nosso coração e depois a gente ajuda a implantar na Terra. Porque tudo acontece primeiro dentro de nós, para depois ele sair de nós. Nós estamos falando sobre profético, já falamos do Sermão da Montanha, tem também o Sermão do Cenáculo, que é também chamado a Última Ceia, que é todo embasado no Evangelho de João, e temos o Sermão dos 8 Ais, que foi dirigido aos escribas e fariseus e aos religiosos de todas as épocas. É importante relembrar isso, né? Sermão profético, a gente já falou aqui, a gente não vai se alongar muito, mas ele foi preferido no Monte das Oliveiras. Como sempre, monte, sermão do monte, sermão profético, é um convite de Jesus para verticalizar as nossas emoções, nos moralizar. É isso que a gente precisa aqui na Terra. Nós temos hoje, no planeta Terra, muita gente inteligente, gente que tem uma inteligência inenarrável. É difícil até a gente acompanhar a capacidade que a pessoa tem de descobrir, de se colocar, né, na sociedade. Mas a gente está precisando mesmo, o que vai alavancar mesmo, a grandeza que vai alavancar esse planeta é a evolução moral, é isso que a gente precisa saber. Porque temos muitas pessoas, às vezes, que são muito intelectuais, mas moralmente eles deixam muita coisa a desejar. E é isso que a gente tem que se focar, porque a gente fica muito deslumbrado quando vê uma pessoa muito capaz, muito intelectualizada. Mas a gente tem que observar se ela é moralizada, porque é isso que importa, principalmente hoje, no século XXI. Então, ele é um discurso longo, nós vamos encontrá-los no Evangelho Sinótico, mas não vamos encontrar nada no Evangelho de João, porque no lugar desse sermão, João vai falar sobre o Sermão do Cenáculo, que é a última ceia de Jesus. Momentos antes, né, dele ser julgado, condenado e crucificado, da paixão de Cristo, né, que chama. Então, no lugar desse sermão, digamos assim, João vai falar sobre o Sermão do Cenáculo, um evangelho muito importante para todos nós também. Jesus está no Monte das Oliveiras, e lá de cima, para quem não sabe, lá de cima do Monte das Oliveiras, é possível ele observar o Templo de Jerusalém. Dá para ele ver toda Jerusalém, e principalmente dá para ele observar com muita clareza o Templo de Jerusalém. Um templo que é transitório, um templo que seria destruído logo depois que Jesus partisse desse mundo, fosse embora daqui. Então é importante a gente já começar a refletir que os templos são transitórios. Os templos estão lá, os templos de pedra, eles são edificados, são transitórios, mas o que não é transitório é o que é proferido dentro dos templos e está de conformidade com as leis de Deus. Isso não é transitório. E é isso que é de suma importância, que nós precisamos assimilar, agregar, trazer para dentro de nós, para nós podermos cultivar os valores que a traça e o ferrugem não corrompem. Os valores que não são transitórios, que são atemporais, que vão sobreviver a toda desagregação, a toda transformação do mundo material. Então Jesus está lá olhando o templo transitório e torcendo para muitos conseguirem trazer esse templo para dentro dos seus corações, que é aqui que tem que estar o templo de Deus, é aqui dentro dos nossos corações. Quando no nosso coração estiver implantado o reino de Deus, nós seremos pessoas mais amorosas, mais pacíficas, mais misericordiosas dentro de uma sociedade. Seremos pessoas mais esperançosas, mais positivas diante de todas as situações negativas de uma sociedade.
Então é aqui que tem que estar. Aquele templo de Jerusalém, que era um templo transitório, que foi destruído depois, ele também serviu para destruir um pouquinho mais, para abalar as raízes daquele povo judeu que era tão orgulhoso. Foi para estremecer um pouco, para quebrar um pouco daquele orgulho. Às vezes precisamos perder coisas que gostamos demais, idolatramos demais, para que a gente possa desconstruir as inverdades que estão dentro de nós e dar vazão e espaços para nós construirmos as verdades. Porque um copo que está cheio, para ele poder receber novos ensinamentos, ele precisa esvaziar. E às vezes é preciso que as coisas de fora se quebrem, para que esse copo possa ser esvaziado e dê lugar, e ceda lugar, espaço para novos conceitos serem trabalhados dentro de nós. Então, às vezes, a dor vem visitar, porque a dor é aquela força poderosa que vai quebrar esse copo, que às vezes está repleto de conhecimentos totalmente embasados e mesclados pelo orgulho, pelo egoísmo. Então, a dor vem e quebra o nosso orgulho, para que a gente abra espaço para um pouco mais de humildade, um pouco mais de amor. Então, é isso que a gente precisa. Precisa refletir, precisa parar para pensar. Então, vamos seguir mais um pouquinho para frente. O sermão profético, o que ele trabalha, o que ele diz? Ele vai falar sobre uma profecia, e a gente já viu aqui, em outras oportunidades, que as profecias não foram feitas para serem cumpridas. Elas foram alertas em todos os tempos. De algumas vezes elas vieram nos profetas, o que aconteceu isso no povo judeu, que vieram trazer profecias para chamar a atenção deles, para que eles não cometessem determinados delitos e determinados erros. E o sermão profético, que foi preferido por Jesus, um espírito puro, um espírito crístico, que é um desdobramento dos espíritos puros, ele veio também para não ser cumprido, para ver se a gente se sensibilizasse com ele e pudesse fazer as coisas acontecerem de formas diferentes. Mas o nosso planeta é um planeta heterogêneo. E a gente sabe que aqui o mal ainda prevalece. E para que o mal não venha fazer grandes destruições, era necessário, ou é necessário, que muitos passem a seguir, a se pautar pelas leis de Deus, a se transformarem em homens de bem, em boas pessoas. Então, a gente entende que foi feito para não ser cumprido, mas hoje a grande maioria mais cria confusão no planeta. Ainda temos uma grande fatia de pessoas que criam, melhor dizendo, uma grande confusão no planeta. Então, esse sermão, ele vai indicar sucessões de dois grandes acontecimentos na humanidade terrestre. A primeira, um período grande de sofrimento, que é o denominado transição, que é esse que nós estamos vivendo. Eu quero crer que ainda não chegamos no auge de todos esses sofrimentos ainda, mas esse sofrimento vai agudizar para sensibilizar as fibras de corações ainda muito endurecidos, ou vai tentar sensibilizar ao máximo dos corações endurecidos, para que, sensibilizados esses corações, eles quebrem, portanto, o ciclo do orgulho e do egoísmo e possam começar a trabalhar num sentido mais amplo de amor universal, de fraternidade universal, de respeito mútuo, não só entre a raça humana, não só entre o reino homenal, mas entre todos os reinos, porque nós temos que respeitar todos os reinos, porque nós sabemos que lá existem os nossos irmãos estagiando, realizando seus processos de evolução. Então a dor vem para quebrar esses cascões do orgulho e do egoísmo, tirar essas cascas grossas dos nossos olhos, nos sensibilizar mais para a importância do amor ao próximo, que Jesus tanto falou, para a importância do perdão, desse perdão que tem que ser realizado dentro de nós, porque é quem traz no seu coração a mágoa e o ressentimento, é aquele, ele está doente, é ele que precisa de médico, é ele que precisa de se curar. Né? A gente tem a pretensão de achar que nós temos que perdoar as pessoas. Nós temos que nos perdoar. E quando a gente sente
orgulho, quando a gente sente, desculpa, ressentimento e mágoa, nós estamos enfermos, nós estamos enfermando o nosso corpo físico também. Então, nós é que estamos precisando de médico, nós é que estamos precisando trabalhar esses sentimentos negativos dentro deles e convertê-los em amor, em compreensão, em misericórdia de nós mesmos. Porque se a gente se compreende assim, fatalmente a gente não tem nada para perdoar o outro, a gente compreende que foi importante aquele momento. Então, um período de sofrimento e um outro período de paz, que já é a instalação desse mundo de regeneração, onde o bem começa a prevalecer e o mal vai perdendo força a cada dia que passa. Mas ainda estamos vivendo um período do mal. É só a gente abrir as redes sociais e a gente se depara com tantas coisas negativas e lamentáveis, né? Então vamos lá, vamos à parábola do mordomo. Essa parábola ela foi narrada tanto em Mateus, capítulo 24, nos versículos 45 a 51, como eu vou só mostrar para vocês, mas ela também foi narrada no Evangelho de Lucas, nos seus versículos, no seu capítulo 12, versículo 35 a 48. Nós vamos lê-las e vamos fazer as nossas considerações, e vocês também podem botar as suas reflexões aí no chat para a gente ir fazendo as nossas reflexões, montando as nossas reflexões de forma em conjunto, né? Diz Mateus assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Então, a parábola de Mateus começa com uma pergunta, né? E termina, vai explicar, tem toda uma explicação, e no final tem uma resposta a essas explicações que são dadas. Vamos ler agora a de Lucas, mas nós vamos nos deter mais em Mateus. Ele coloca assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas vossas candeias. E sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurado aqueles servos aos quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília e vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são tais servos. Então, mesmo que ele venha em período depois, mas achar vigiando, ótimo. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora há de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Claro, se a gente souber a hora que o ladrão vir, a gente ia trancar tudo, né? Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem à hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizeis essa parábola a nós, ou também a todos? É só para a gente ou para todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar o tempo, a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá.
Mas aquele servo que disser ao seu coração, o meu senhor tardar e vier a começar, então ele repete. Então, ali é feito, e depois vai entrar a passagem muito parecida com Mateus, tá? Então, a gente não vai terminar a leitura e vamos nos deter na parábola de Mateus. Muito bem. Jesus, ele vai, na parábola de Mateus, ele começa com uma interrogação. Já na parábola de Lucas, a gente vai ver que ele começa com uma frase, com um conselho, né, para que haja um preparo, para que esteja vestido, esteja preparado, esteja com a candeia, ou seja, com a fé preparada, com a luz da fé preparada, esteja totalmente preparado, né? Mas em Mateus ele começa com uma interrogação. Quem é, pois, esse servo fiel, esse servo prudente? Quem é esse servo? E aí ele vai falar das qualidades do mau servo, mostrando para a gente que não poderíamos ter essa postura, né? E aí, então, ele começando assim com esta pergunta, a gente vai começar a extrair alguns símbolos e traçar algumas reflexões para a gente entender melhor a parábola e também se preparar como servo. O servo é a pessoa que está colocada, que está posta à disposição da outra. É um trabalhador que pertence ao Senhor. Esse caso aqui específico, sim. Então, o servo é aquele que está à disposição. Não é aquele que está esperando ser servido, mas é aquele que quer servir a todos aqueles, principalmente, é claro, aos que vêm na retaguarda, aos que ainda não têm uma compreensão dilatadas sobre os ensinamentos de Jesus, sobre as leis de Deus. É aquele que está ali pronto para servir, aquele que está pronto para levar a verdade, aquele que está pronto para consolar aquele que vem sofrendo. É na casa espírita aquele que recebe, é aquele que vai dar os esclarecimentos em relação ao sofrimento daquele que está chegando na casa espírita, vai dar os esclarecimentos de a conformidade com a doutrina dos espíritos. Vai levar a ele a palavra de Jesus, tanto para ele conhecer um outro ângulo desse sofrimento, mas também para que ele encontre subsídios para se modificar e sair daquele processo de sofrimento que ele está vivenciando. Então, é aquele que está se colocando à disposição para servir, para consolar e levar a verdade para aquele que está num sofrimento tão grande que naquele momento ele não consegue ver nada, tão somente a dor e o sofrimento que ele está vivendo. Mas o servo é aquele que vai esclarecer que tudo na vida passa. A dor passa. A alegria aqui nessa dimensão também passa. Por isso que a gente tem que se fortalecer na verdade, para quando a alegria passar, o momento de alegria passar, nós termos subsídios para enfrentar todo momento de dor que poderá vir. Então, essa é a importância do servo de levar isso, e essa é a importância de nós conhecermos os ensinamentos de Jesus, porque nesta compreensão nós teremos forças para viver esse momento de transição que se expressa de muitas maneiras numa sociedade. Ele ora vem como guerras, ora vem como guerras psicológicas, ora vem como polarizações, ora vem como conflitos políticos, e assim ele vai se estabelecendo na Terra. E esse avalanche de informações que principalmente nós recebemos pelas redes sociais, muitas vezes deixa a gente cabisbaixo, surumbático, macambuzo, e a gente fica achando assim que o homem não tem mais solução, que não tem mais solução no planeta Terra. Mas tem solução, por isso a importância de entender, de estudar os ensinamentos de Jesus. Ele já previa que vinha esse tempo, mas que se a gente se mantiver fiel nos seus ensinamentos, ficar fiel
a gente vai passar por esse período de sofrimento e vai conseguir ingressar no mundo de regeneração, que é onde vai ter um mundo em que o bem vai prevalecer, mostrando para a gente que o mal tem prazo de validade. O mal vai acabar. Então, o servo, essa pessoa que está se colocando à disposição para trabalhar em prol a Jesus, em prol às leis de Deus, principalmente para aqueles que não têm esses subsídios, que estão distanciados desses conhecimentos, dessas verdades que consolam e dessas verdades que nos fortalecem para passar por momentos de provas e expiações. É um trabalhador que pertence ao Senhor, porque esse servo, ele pertence ao Senhor. E o pertencimento, como a gente colocou aí no slide, é um sentimento. Esse sentimento de pertencimento é uma crença numa origem comum, que vão nos distinguir e muito. Qual a nossa origem em comum? Todos nós, sem nenhuma distinção, mesmo aqueles que nós não simpatizamos, somos filhos de Deus. Todos nós. Quando a gente se dirige com violência a um ser, a gente se dirige com violência a um irmão. Quando a gente se direciona com violência a um ser, entenda, o Deus que habita em mim e que também habita em vocês está presenciando uma violência. Então, esse sentimento de pertencimento nos remonta ou nos leva a uma reflexão dessa origem comum. E por isso a importância de nós respeitarmos mesmo aqueles que nós não concordamos em nada. E eu faço um alerta a todos. Eu vejo muitos irmãos nossos, espíritas, nas redes sociais, falando horrores de outras pessoas, só porque não professam as mesmas ideologias políticas. A gente não pode esquecer que aquela pessoa é um irmão nosso. Gostando ou não gostando disso, nós temos que respeitar. Gostando ou não gostando. Nós podemos falar de ideias, combater ideias que confundem uma sociedade. É bom que se leve esclarecimento, mas nunca lutar contra pessoas, porque pessoas são nossos irmãos. Mas trazer esclarecimento quanto às ideias que são dúbias e possam levar as pessoas a tomarem decisões equivocadas, isso é importante. Porque o mal, nós não podemos permitir que o mal se alastre numa sociedade. Vejam lá o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Bem-aventurados Misericordiosos, que vai falar sobre a questão se a gente deve expor o mal de alguém. Expor o mal, mas o fato, a situação, não a pessoa em si. Né? Então é bom que a gente entenda que nós devemos sempre defender o bem, mas defender o bem com brandura, com esclarecimentos, para que as outras pessoas possam se levarem a um processo de reflexão. E não com violência, como a gente vê às vezes nas redes sociais, que é lamentável. Não? Então, esse sentimento de pertencimento, ele é de suma importância, porque quando a gente se sente pertencendo ao Senhor, sabendo que nós somos todos filhos do mesmo Pai, o respeito ao próximo vai se fazer mais incisivo dentro de uma sociedade. Então, esse vai ser um bom servo, porque ele vai levar esclarecimentos, mas ele não vai ficar com o dedo acusando as pessoas, porque a gente não veio com o poder de julgar ninguém, julgar os atos, mas a gente julga os fatos ali, presente. Isso é que é importante. Né, esclarecer quanto às coisas, mas não colocar a pessoa numa condição degradante, humilhante, se denegrir a imagem de outras pessoas. Nós não viemos fazer isso aqui. E aí, essa passagem, né, ela vai estar assim, quem é, pois, tem muito simbolismo, quem é, pois, o servo fiel? A gente já viu que o servo fiel é aquele que é prudente, é aquele que tem um sentimento de pertencimento, né, de uma origem comum, que o Senhor
constituirá sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo. Olha que interessante. O Senhor que está falando aí nessa parábola é nosso Senhor Jesus Cristo, que veio trazer as leis de Deus para todos nós, né? Relembrar a todos nós as leis de Deus que estavam esquecidas. Jesus veio relembrar essas leis e veio dizer que nós podemos viver, porque ele viveu e disse: tudo que eu faço, vocês também podem fazer. Que casa é essa? A casa é o universo. Lembra da passagem do Evangelho de João? Há muitas moradas na casa de meu Pai. A morada é o universo. As moradas são os planetas. A casa do Pai é o universo. Então, o servo prudente, o Senhor constituiu sobre sua casa. Então, ele vai, né? A casa do Pai. O servo tem que trabalhar no sentido, na direção da casa do Pai, de conformidade com as suas leis. Deus, apesar de todos os nossos erros, das nossas maldades, ele tem misericórdia, ele tem brandura, ele tem amor, ele tem aceitação. Já pensou se Deus fizesse olho por olho, dente por dente com a gente estava frito. E a cada segundo, quando a gente vê, a gente já está cometendo erros. Nós somos todos falíveis, né? Então, o servo fiel é aquele que vai trabalhar de conformidade com as leis de Deus. E as leis de Deus são misericordiosas. Por isso eu disse, não julgue as pessoas. Fale dos fatos, esclareça os fatos numa sociedade para que as pessoas possam ter visão. Mas não venham a denegrir imagens de ninguém, nós não temos esse direito. Nem aqui, nem ali, nem lá. E veio dar sustento, ele constituiu sobre sua casa, né? Faz a sua construção sobre um terreno firme, né? Veio constituir, veio trabalhar, veio dar sustento. Que sustento é esse? Veio dar alimento, veio dar bases espirituais. Porque esse sustento que ele se refere ali, não é um sustento só do corpo, mas é um sustento primordial, porque o sermão profético está trabalhando com a grandeza da moralidade, porque só aquele que se moralizar vai ficar no mundo de regeneração. Então, o alimento, o sustento ali, são os valores espirituais, vem trazer esses valores para a alma humana, para que ela tenha força, fé, coragem e esperança, para não se deixar arrastar por essa luta, por essa guerra que nós estamos vivendo. Não só as guerras materiais, mas as guerras psicológicas que se expressam em polarização, em preconceitos, em separações. Isso que nós precisamos, nos deter a essa violência que nós estamos vivendo na sociedade, que não é só a criminalidade urbana, que se faz através de assaltos, homicídios, tráficos, não só da violência doméstica, não só dos conflitos armados, mas hoje a gente tem as violências online, o cyberbullying, o assédio virtual. Então, a gente tem que levar alimento espiritual para que toda essa violência que existe na nossa sociedade possa ser tratada, possa ser sarada, possa receber medicamentos. Porque violência, gente, gera violência. Então, não vai ser com violência que nós vamos extinguir a violência do planeta, mas sim levando amor, levando subsídios para que as pessoas possam ser boas e acreditar que o bem vale a pena. E entender que o mal tem prazo de validade, mas o bem não tem, ele é eterno, é atemporal. Então, veio dar sustento ao seu tempo. Que tempo? O tempo e o espaço existem na nossa dimensão material. O tempo é esse tempo de transição planetária. Então, a gente precisa desse alimento, olha, desse sustento para a gente suportar essa transição planetária, esse período de sofrimento, e a gente poder ingressar com bases no mundo de regeneração. Então, é isso que esse servo, ele vai vir fazer. Então, vamos lá. Deixa eu ver, passei para o outro slide. Deixa eu ver aqui onde que eu estou. Então, vamos lá. Deixa eu só um minutinho que eu perdi os... Sim. Aí ele fala assim, bem-aventurado
aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim, com essas qualidades, com essa temperança na alma, com essas qualidades humanas e misericordiosas e amorosas. Porque a palavra bem-aventurado é uma palavra em hebraico que significa em marcha, avante, aquele que está em movimento, que está em trabalho. Mas num trabalho, numa marcha, num sentido, numa direção do bem, e não na direção da violência, porque a violência vai gerar violência, mas no sentido do bem, do amor, da brandura, da compreensão, ajudar, fazer com que a compreensão e o amor se instalem no nosso coração, nós que ainda somos tão violentos. É fácil ser violento, é fácil ser reativo. O difícil é ser proativo no meio de tanta violência. O difícil é ser amoroso com quem não é. O difícil é ser correto no meio da corrupção. Quando a Patrícia hoje leu a passagem do livro do De Luca, né, que se eu não me falha a memória, a Patrícia que me corrija, ele está ali falando, ele falou em determinado momento do sal da terra, que é a missão de todo discípulo, de todo trabalhador de Jesus. O que é o sal? O sal é uma substância que não se corrompe. Então, ele está ensinando para o trabalhador dele que ele não pode se corromper. Se está no meio de gente que é corrupta, ele não pode se corromper. Se está no meio de gente violenta, ele não pode se deixar se tocar pela violência, se inflamar pela violência. Se ele está no meio de gente que pratica a fofoca, né? Que é medíocre, ele tem que ser nobre. Ele tem que ser humilde, ele tem que estar firme. Se ele está no meio de orgulhosos, ele tem que ser humilde. Se ele está no meio de egoístas, ele tem que ser aquele que vai doar. Isso é a proposta de Jesus. Por isso que ele falou, o sal da terra é a luz do mundo. A luz é uma das forças que não se polui. Ela vai passar no meio do pântano e vai permanecer pura, como ela sempre foi. A água não, se ela entrar em contato com o lodo, com a sujeira, ela fica turva. A luz, por onde ela passa, ela permanece a mesma. Então, quando Jesus, lá no Sermão da Montanha, estabelece isso, ele já está falando quem é o servo vigilante. Se ele está falando bem-aventurado, ele fala, o servo vigilante tem todas as bem-aventuranças. Ele está a caminho, ele está em processo de vivência de todas as bem-aventuranças. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, bem-aventurados os pobres dos espíritos, pobres de espíritos que são os humildes, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os pacificadores, que é aquele que já se pacificou e agora pacifica todo mundo. Então, ele está acreditando que esse é o servo, é o bom servo. Ele que vai estar levando essas qualidades para toda uma sociedade. E está acreditando que a gente já entendeu o Sermão da Montanha e sabe que as qualidades de um servo, de um discípulo de Jesus, é ser sal da terra e luz do mundo. O sal ele não se corrompe, a luz não se contamina. Então, aonde ele estiver, ele está íntegro, ele está íntegro. Ele não vai deixar se arrastar por aquela provocação, por aquele post que estava numa provocação, por aquela fala que é provocativa. Ele vai permanecer em paz, ele vai tentar compreender. Esse é o servo. Então, bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, a gente sabe que Jesus não vai vir pessoalmente, né? Isso está lá na Revista Espírita, a gente já trabalhou com esse conteúdo em outros momentos, mas ele vai mandar os seus enviados, os Messias são espíritos puros como ele, que virão em diversos pontos do planeta Terra, que terão missões que não poderão falhar, e os espíritos puros não sofrem mais a influência da matéria, não vão ser arrastados pelas provocações. Então, ele vai mandar os Messias, são os espíritos puros, vão reencarnar em vários pontos do planeta, para ajudar a gente a trazer bases, conhecimentos moralizadores para nos fortalecer. Os espíritos marcados superiores ainda são vulneráveis, mas serão seus trabalhadores também, terão missionários que vão nos ajudar. Então, trabalhadores ele está enviando. Agora cabe a gente pacificar o coração. Né? E aí, deixa eu ver que eu já estou mais um pouco lá na frente. Né? Eu acho que eu pulei aqui um pouquinho, o 7. Deixa eu continuar aqui. Eu não botei aqui, mas eu vou ler para vocês. E em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens, porá sobre esses que serão bons. O que é porá? Refere-se ao ato de confiar e entregar algo em alguém. Aqui ele está dizendo que ele vai
Ele está indicando que a pessoa que será o bom servo será colocada em uma posição de responsabilidade sobre os bens do seu senhor. E aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Então veja, em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens aquele que for um bom servo, porque ele recebeu muito, ele tem condições, ele também tem responsabilidade. E aí ele vai um pouquinho avante. Desculpa que eu pulei esse slide ali. E aí ele diz assim, já no 48, mas se aquele mau servo, aí ele já se refere ao que é o mal. O mal, que é o contrário de bom, que é o contrário de bom. Se aquele mau servo disser a seu coração, meu senhor tarde virá, ou seja, vou deixar para fazer quando Jesus vier, enquanto isso deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Assim, vou fazer tudo que eu quero, né? Então, o mau servo é aquele que está afastado das leis de Deus, que é uma lei de solidariedade, que é uma lei que procura fazer o bem, que é uma lei que tem atenção para com aquele que sofre, que é a lei que diz que eu sou responsável por tudo aquilo que eu falo, que eu faço, que me torna responsável por aquilo que eu tenho. O bom servo também, além de ser cuidadoso e responsável, que está dentro das leis, ele é dedicado a um trabalho do bem, ele é amoroso, ele é verdadeiro diante das mentiras, ele não se vende para conquistar quem quer que seja. Ele diz, mas aquele mau servo, que é aquele que não tem essas qualidades, que ao invés de ser solidário, ele é individualista, ao invés dele pensar no bem, ele só tem intenções negativas, ao invés dele ser atencioso, ele é negligente, porque ele fala assim, eu vou fazer quando ele vier, né? Ao invés de ser responsável, ele é um irresponsável. Ao invés de ele ter cuidado, ele tem maus pensamentos e maus atos. Ao invés dele ser dedicado ao outro, ele é descomprometido completamente com o outro. Ele está só envolvido, mas ele é descomprometido. Ao invés dele ser amoroso, ele tem desamor e desatenção para com o outro. Ao invés dele viver uma verdade acima de qualquer coisa, ele se deixa contaminar pela mentira, ele se vende. Disser a seu coração, e olha que interessante, em Mateus capítulo 6 ainda, no Sermão da Montanha, diz, porque onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, se o meu coração é mau, é porque os meus valores são maus. Porque aonde está o meu tesouro, está meu coração. Se o meu coração é bom, é porque meus valores são bons. Então, um homem que faz mal na sociedade, ele não pode ser qualificado ainda de bem, de bom. O bem está se fazendo dentro dele, mas ainda não se fez dentro dele. Então, a gente precisa entender, por isso que a gente não deve criar ídolos numa sociedade, porque nós ainda somos falíveis. Mas também não temos o direito de julgar quem quer que seja, porque é nosso irmão. Então, vamos avançar devagarinho, né? E aí, então, deixa eu ver qual é o capítulo que eu estou aqui. Eu já pulei algumas coisas aqui, né? Então, se ele está trabalhando ainda com a questão de bom servo e o mau servo, é porque ele ainda está trabalhando aqui, Jesus já está trabalhando com a ilusão dos opostos. O bom servo não é mau, mas ainda não é totalmente bom. Ainda não é totalmente bom. Porque ele ainda tem que vigiar. Se eu ainda tenho que vigiar, é porque o bem ainda está sendo trabalhado dentro de nós. E isso é importante a gente ter essa reflexão dentro de nós. O bom servo, fiel e prudente, ele está trabalhando essas conquistas, mas por isso que ele tem que ser vigilante e prudente. Por quê? Porque a menor invigilância dentro dele, ele pode o quê? Falsear. Então, Jesus ainda está trabalhando conosco, dizendo, olha, o bom é aquele trabalhador que ainda não é um espírito puro, mas é um espírito que está lutando com as suas imperfeições para ser meu trabalhador. Ele está em processo. Por isso que ele tem que vigiar. Porque se ele já fosse bom, ele teria que vigiar alguma coisa, não tinha que vigiar nada.
Então, Jesus ainda está trabalhando nessa parábola com a ilusão dos opostos. A dualidade ainda existe dentro de nós. Então, por isso que todos nós podemos ser trabalhadores de Jesus. Só que na nossa condição, a gente tem que ser muito vigilante, porque a menor distração, a gente se deixa arrastar pelo mal. A menor distração, a gente cede a uma provocação ou não reflete muito bem sobre alguma coisa e é arrastado pelo mal. Então, essa parábola, ela está falando desse trabalhador, que não é um trabalhador perfeito, mas que pode ser o trabalhador do Cristo, mas ele é um servo vigilante, ele tem que vigiar, porque ele não tem as qualidades, como eu mostrei ali na revista espírita, olha lá, a qualidade dos messias, que já são espíritos puros e que não cedem à tentação. Então não precisa ficar vigilante, ele não sente, ele não é suscetível de nenhuma influência do mundo material, de nenhuma influência do mal. O bem já está totalmente trabalhado dentro dele. Mas os outros trabalhadores é o servo vigilante que Jesus se refere. São trabalhadores que, se não vigiarem, são arrastados para o mal. Então, vamos lá, vamos continuar. É interessante, eu trouxe essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, item 4, onde Kardec coloca assim, né, os espíritos colocam para a gente. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, se eu estou nesse esforço, eu não estou vigilante. Eu estou tendo que me vigiar, né? Porque reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelo esforço. Se eu estou fazendo esforço, eu tenho que ficar vigiando o tempo todo. Esse é o servo vigilante. E aí Kardec continua assim: enquanto alguns se contentam com seus horizontes limitados, o outro que aprende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue. Se tem firme a vontade, então ele tem que ser vigilante. Esse é o verdadeiro espírita. Então, o servo vigilante não é aquele que o bem já está totalmente feito dentro dele, está em processo de transformação, todos os dias. Por isso que ele tem que ser vigilante, porque a menor invigilância ele cai. Mas nós temos condições de ajudar os irmãos que estão na retaguarda. Outra colocação importante, então, só para a gente entender quem é esse servo, é que essa passagem, ela continua assim: e começar, os maus servos, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios. São conservos. Conservos é um conjunto de servos. Todos nós aqui na Terra temos a possibilidade de sermos servos do Senhor. Temos ou não temos? Todos nós temos. Mas todos nós temos, mas nem todos nós seremos os servos vigilantes. Muitos, pela sua invigilância, passaremos a ser maus servos. E muitos, por não refletir, poderão ser espancados pelos maus servos. Então, quais são os conservos? Os conservos são todos nós, mas alguns de nós somos servos vigilantes, alguns de nós somos servos maus, e alguns de nós somos servos que ainda não sabemos distinguir o bem do mal e somos carregados pela opinião de massa. Então, nós precisamos nos deter sobre as nossas responsabilidades, porque nós podemos ser exemplos para muitas pessoas que vêm na nossa retaguarda, nesse instante, nesse momento de transição planetária. Para que a gente não venha cometer esses erros do mal servos aí, ó, a espancar e a comer e beber com os ébrios. O que é espancar? Usar de violência, essa violência que a gente já retratou uns minutos antes. Essa violência que é a violência do desrespeito numa sociedade. Um desrespeito que pode estar direcionado ao reino nominal, o homem para com o homem mesmo, mas a um desrespeito que vai muito mais além, ao desrespeito a todos os outros reinos da natureza que nós, como espíritas, sabemos que os nossos irmãos estão estagiando ali.
E nós hoje estamos vivendo grandes momentos de desrespeito aos irmãos da natureza. Tudo em nome de satisfazer as nossas necessidades. Todo desrespeito, toda violência é um desrespeito a uma necessidade coletiva, a uma necessidade individual e coletiva. Então ele fala, comer e beber com os ébrios significa o quê? Se afastar daquilo que verdadeiramente pode te saciar a sede e a fome interna, que são os valores espirituais. Então nós vamos começar a ficar com a nossa consciência fechadas. Comer e beber com os ébrios é isso, se afastar, deixar esfaimado as nossas necessidades espirituais e tratar só da vida material como se fosse uma realidade única. E, gente, como o meu momento está passando, eu vou dar uma corridinha ali. A gente que acha que vai ser tudo muito, vai dar todo muito tempo, né? Mas a gente vai vendo que nem tanto tempo temos assim. Virá o Senhor. A gente já viu que não vem Jesus pessoalmente, né? Virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora que não sabe. Ninguém sabe a hora exata de nada, né? E nós teremos que prestar contas. Desencarnar já é prestar contas. E nesse momento de transição planetária, desencarnar sem as contas estarem boas não é uma boa. Porque a chance de ficar no mundo de regeneração vai diminuir para todos nós. Então é bom que a nossa prestação de conta tenha sempre um saldozinho positivo, para o nosso bem e o bem da humanidade. Né? E separá-lo-ás e destinará a sua parte aos hipócritas. Então, os maus servos serão separados e a sua parte será, né, destinada aos hipócritas. O que é uma pessoa hipócrita? Uma pessoa hipócrita é aquela que finge possuir qualidades e sentimentos e crenças que, na verdade, não possui, é só fachada. Ele fala no bem, ele fala no amor, mas ele não vive no bem, ele não vive no amor, ele não tenta se esforçar para ser uma pessoa melhor. Esse é uma pessoa hipócrita. Por isso que ele diz que, finalmente, então, haverá prantos e ranger de dentes. Então, gente, eu vou passar aqui os slides, todos, até o final deles, e mostrar para a gente que só há uma forma da gente não se deixar contaminar pelo mal numa sociedade. É trabalhar com autoconhecimento. Esse autoconhecimento que vai nos libertar dessa consciência egóica. Nos libertar da ignorância, dessa ignorância voluntária que muitas vezes a gente está vendo viver hoje uma sociedade, porque a gente vive um período, né, de grande ignorância de informações corretas, de informações históricas, de informações do Evangelho, de informações moralizadoras, que poderiam nos ajudar a discernir o que é o verdadeiro, o que é o falso. Nós vivemos numa sociedade que ainda estamos regidos pelo ego, e o ego se compraz muito nessa ignorância, porque assim a gente continua vivendo dentro dessa materialidade, tendo afeição pelo mundo material, investindo forte nos valores materiais e esquecendo que nós somos seres espirituais, passando por uma experiência material para adquirir e desenvolver valores espirituais e ir embora de vez. O ego, ele gosta muito de nos amedrontar, para nos tirar, para nos deixar com muito medo de renovações, para nos deixar muito em dúvida quanto à misericórdia, a bondade da divindade, e fazer com que a gente se torne violento e queira transformar o mundo com violência. Essa mesma consciência egóica, ela vai nos fazer ser pessoas muito egoístas, pensando em só garantir o bem para a gente, o melhor para a gente, e dane-se o próximo. Então só há um jeito da gente separar o joio do trigo aqui na Terra. É o conhecimento, é o autoconhecimento. Porque no autoconhecimento, a gente vai sair de todas as armadilhas do ego que a gente explanou aqui muito rapidamente, mas a gente vai ter outras oportunidades, outras palestras onde a gente vai, com certeza, abordar mais, falando no sermão profético. E aí esse autoconhecimento vai fazer com que a gente trabalhe com o mal que há em nós, que esse é o único que nós devemos temer. E é o único que nós podemos transformar. E transformando o mal que há em nós, nós poderemos ajudar a transformar o mal daqueles que vêm na nossa retaguarda. Nós poderemos distinguir o joio do trigo nessa sociedade.
e poderemos, com isso, ter subsídios para ingressar no mundo de regeneração e sermos um servo na causa do bem, um servo prudente que trabalha para o bem, para o amor e para a misericórdia na sociedade. Muito obrigada a todos, que a paz de Jesus continue entre nós. Vamos mudar aqui. Muito obrigada, Eni. Você estava falando do joio e do trigo. Acho que quando a gente começar a separar o joio do trigo dentro de nós, né? É o primeiro passo, né? Para a gente conseguir distinguir eles e perceber eles fora da gente. Boa noite a todos. A Célia colocou que estudo possa nos mostrar que podemos ser pessoas melhores. Peraí que andou. Cadê? Perdi. Tu está vendo, Ani? Ela botou assim, que esse estudo possa nos mostrar que podemos ser pessoas melhores e evoluir a partir do amor ao próximo. E aí ela agradece a todos nós por esse momento. E é isso. Muito obrigada a todos vocês. O Júlio também está agradecendo. Falar aqui com o Alexandre, que eu acabei não falando com ele, pulei. Com a Sônia Maria Félix, com a Letícia e com a Isabel Pise, que chegaram depois. Então, gente, vou pedir a Enir para fazer a nossa prece final e que todos nós possamos ter uma semana de paz, de muitas reflexões, né? E que a gente comece esse trabalho para ontem, cada um individualmente, para que a gente consiga aí uma melhor harmonia coletiva, né? Por favor, Enir. Senhor Deus, que é o nosso Pai, que nós possamos, Senhor, ter muita força, fé e coragem para pacificar os nossos corações, para pacificar a nossa violência interna, transformando ela em amor, em compreensão, em misericórdia em relação a nós mesmos e ao próximo. Que nós possamos, Senhor, ter muita fé no Teu amor, na Tua providência divina e compreender, Senhor, compreender e viver que se nós fizermos a nossa parte, o Senhor sabe muito bem o que fazer. Que cabe a nós tão somente a tarefa de nos pacificar, de levarmos esclarecimentos embasados no Teu amor para os nossos irmãos na retaguarda, mas nunca impondo os nossos pontos de vista, que é o que representa a nossa verdade, um pequeno ponto de vista, que é uma vista num ponto, Senhor. Que nós possamos ter humildade para compreender isso, para que nós não nos afastemos do amor ao próximo, da paz que precisa ser instalada, do discernimento que precisamos ter e da compreensão que precisamos extrair de todas as coisas, Senhor. Que a leitura do Evangelho, das obras da codificação, das obras complementares, possam nos ajudar a compreender esse momento que nós estamos vivendo, que são momentos muito semelhantes a que vivemos em outras eras, e que quando agimos com violência, nós só estamos alimentando a própria violência. Que nós possamos ter esse discernimento, Senhor, e implantar em nossos corações e em nosso meio o amor e a paz universal. Gratidão infinita por tantos ensinamentos, Senhor. Que a Tua paz permaneça entre nós. Muito obrigada. Que assim seja. Muito obrigada a todos e até domingo que vem. Tenha uma ótima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.